Daí, amigos do canal Ciências Criminais. Meu nome é Diogo Machado de Carvalho e conversarei brevemente acerca do tema das intervenções corporais no processo penal. Inicialmente, conceituam-se as intervenções corporais como aquelas medidas de investigação realizadas diretamente sobre o corpo das pessoas, com o objetivo de descobrir circunstâncias fáticas que são de interesse ao caso penal. Isto é, medidas que possibilitem a identificação da autoria, como por exemplo a extração de material genético para a pesquisa de DNA, bem como a revelação da materialidade do fato punível, por exemplo, lavagem estomacal para obrigar o agente a expelir entorpecentes acondicionados em seu interior. Enfim, o uso e não raro abuso do corpo como um mero objeto para o fim de buscar aquilo que o senso comum teórico costuma denominar de verdade real. Assim, as intervenções corporais trazem em seu âmago aquela mesma racionalidade inquisitória que tanto legitimou as torturas do medievo. O desejo de, por meio do corpo, sobretudo do acusado, alcançar a verdade do crime. Ao obrigar um suspeito a ceder seu corpo contra si mesmo, vulnera-se por completo o direito contra a autoincriminação, que, muito embora implícito na Constituição Federal, está consagrado no artigo 8º, 2, a linha G, da Convenção Americana de Direitos Humanos e é um dos pilares de todo o processo penal democrático. Como reconhecido no leading case Rocking versus Califórnia, julgado pela Suprema Corte norte-americana, as palavras extraídas da boca do acusado, as cápsulas extraídas de seu estômago, assim como o sangue retirado de suas veias, sem qualquer consentimento, provocam um choque de consciência e são inadmissíveis em um processo penal minimamente constitucional. Desse modo, entende-se que não há uma obrigação do acusado colaborar, ativa ou passivamente, com a acusação, pois o processo penal confere ao indivíduo um direito de abstenção de prova, garantindo, assim, que este não contribua para a sua própria condenação. Ademais, a maciça doutrina europeia sustenta que toda medida coercitiva de intervenção corporal deve observar ao menos 3 requisitos de validade: legalidade, jurisdicionalidade e proporcionalidade. Isto é, a imposição de uma violação corporal exige uma lei estrita que determine os casos e o modo que a medida coativa será permitida. Exige a reserva de jurisdição com a decisão motivada de um julgador. E, por fim, exige a demonstração concreta da adequação, da necessidade e da relação de proporcionalidade entre a intervenção corporal e o crime investigado. Somente assim, com o preenchimento de todos os 3 requisitos, é que se poderia admitir excepcional medida de intervenção corporal. Trazendo tudo isso para a realidade brasileira, aqui vivenciada, vislumbra-se como ainda se engatinha democraticamente, sobretudo por mantermos rígida uma atrofiada visão autoritária que, embasada em um código penal, em um código de processo penal de índole inquisitória, persiste a tratar o acusado como res, uma coisa sem corpo, tampouco direitos. Veja-se que não há texto constitucional ordinário que, estritamente, regule as intervenções corporais no direito brasileiro. Aquela lei 12.654 de 2012, por si só, não serve para suprir a falta. Eis que, pela duvidosa finalidade do banco de dados genéticos, parece carregar um nítido objetivo criminológico determinista. Além disso, a previsão de uma intervenção corporal obrigatória
aos condenados por delitos graves e hediondos não encontra consonância com o juízo de proporcionalidade apto a amparar tamanha intromissão na esfera privada do acusado. Como nada está tão ruim a ponto de que não possa piorar, no processo penal brasileiro, a intervenção corporal é determinada pelo poder policial, sem qualquer controle judicial ex ante a medida, despida de permissão legal e, de certo, atentatória aos direitos fundamentais do acusado. Em suma, submeter um acusado a uma intervenção corporal sem o seu consentimento, sem lei estrita reguladora, sem a participação judicial, sem a devida proporcionalidade, é o mesmo que autorizar a tortura. É ir para além da zona constitucional limítrofe, colocando o processo penal em um perigoso terreno autoritário. E contra isso, senhores, há que se lutar. Um forte abraço.